Deus que trata para usar. Fixar comentário. Pronto. Esperar o povo chegar, meus irmãos, para refletirmos mais uma vez. Deus abençoe, irmão Rodrigo, já está aí. Deus abençoe, querido, poderosamente. Esperar um Instagram avisar ao pessoal que nós já estamos ao vivo. Glória a Deus, o Deus que trata para usar, é isso aí mesmo. Glória a Deus. Esperar o povo chegar aí, para a gente já começar no texto sagrado. Deixa eu só olhar aqui um negócio rapidinho. Enquanto os irmãos vão se aproximando aí, vão chegando, nós vamos falar sobre o Deus que trata para usar. Nós vamos falar sobre o tratamento de um dos maiores apóstolos da Bíblia Sagrada, o apóstolo Pedro. Nós vamos falar sobre Pedro hoje. Nós vamos utilizar um texto que é muito conhecido, que é muito comum, que é exatamente o Lucas capítulo 5. Nós vamos tentar trabalhar aqui nessa reflexão, os 11 versículos do 1 ao 11, mas aí de maneira bem objetiva, bem clara. Nós vamos fazer algumas pontuações aqui, algumas aplicações, e vamos mergulhando, vamos aprendendo, vamos de fato extraindo aquilo que Deus deseja falar conosco neste dia através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Enquanto os nossos irmãos estão chegando aí, nós vamos fazer aqui uma leitura bem interessante do texto. Tem mais gente chegando aí, tá? Então vamos lá. Nós vamos falar, meus irmãos, hoje sobre o Deus que trata para usar. O Deus que trata para usar. Os irmãos que estão chegando aí, se puderem compartilhando as lives, seja bem-vinda a nossa irmã Maria Lourdes. Deus abençoe, tá? Então nós vamos aqui começar no texto sagrado. Então nós vamos falar sobre o Deus que trata para usar. Então nós vamos desenvolver hoje este assunto sobre o tratamento de Deus. Muito bem, meu irmão, abra a Bíblia aí, isso aí mesmo, deixa a Bíblia, abra aí em Lucas 5. Nós vamos desenvolver a nossa reflexão hoje em 4 pontos, que serão os 4 pontos vitais, essenciais, né, os pontos bases da nossa reflexão. Nós vamos falar sobre o preparo para o tratamento. Segundo, o tratamento. Terceiro, as fases do tratamento de Simão. E quarto, o propósito do tratamento. Então eu vou repetir. Nós vamos trabalhar hoje sobre o preparo para o tratamento de Simão, primeiro. Segundo, o tratamento mesmo. Terceiro, nós vamos falar sobre as fases do tratamento de Simão. E quarto, nós vamos falar sobre o propósito do tratamento de Simão.
Então veja, nós temos o preparo para o tratamento, nós temos... Começou agora, irmão Bruno, seja bem-vindo, tá? Nós temos o preparo para o tratamento. Segundo, nós temos o tratamento em si. Terceiro, nós temos as fases do tratamento. E quarto, nós temos o propósito do tratamento. Seja bem-vindo, meu irmão Juscelino. Então, para os irmãos que estão chegando agora, nós vamos falar hoje, nessa reflexão, sobre o Deus que trata para usar. Deus abençoe Joab Salles, seja bem-vindo. Tá? Então, o Deus que trata para usar. Nós vamos usar o personagem, um dos personagens mais extraordinários da Bíblia, o apóstolo Pedro. Né? Então, nós vamos falar, vou recapitular aqui mais uma vez. Nós vamos falar sobre o preparo do tratamento, o tratamento, as fases do tratamento e o propósito do tratamento de Simão. O texto que nós vamos utilizar para a exposição é Lucas capítulo 5, versículos do 1 ao 11. Nós vamos tentar de maneira prática aqui, rápida, perspicaz, extrair as lições e passar para você, tanto para você aprender, quanto para você crescer, também como para você pregar se você quiser, sem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá. Queridos, preste bem atenção. O foco que nós vamos utilizar aqui é o tratamento. Lucas 5 é um texto que ele é genial. Ele nos dá assim uma bagagem muito alta, muito profunda de como aprendermos, né? Mas Lucas 5, ele descreve muito mais do que um milagre. Aqui aponta um tratamento específico para a vida de Simão, que posteriormente culminou, né, no seu chamado. Então, quando a gente lê Lucas 5, a gente imagina logo o hino que é cantado, né, a noite frustrada, a noite escura, a noite difícil, a noite tétrica, e a gente imagina logo, né, que o seu estado vai mudar, que o milagre vai chegar. Obviamente faz parte, está no texto, então a gente tem que adquirir mesmo essa forma de enxergar esse texto, essa forma de crença, essa forma de convicção. Todavia, esse texto é muito mais do que um milagre. Esse texto ele vai nos ensinar um tratamento específico, né, um tratamento poderoso de Cristo, de Jesus, na vida de Simão. Então a gente vai perceber que o texto gira em torno de um milagre, é verdade, mas é um milagre que conduz um homem a um tratamento específico, para uma obra específica que Deus havia estabelecido para a sua vida. Então vamos lá. Primeira verdade que a gente aprende, preste bem atenção, é sobre o preparo para o tratamento. Como é que se deu isso, pastor? O preparo para o tratamento se deu em João 1,42, quando ali houve o primeiro encontro com Simão. Esse primeiro encontro eu chamo de o trailer do filme da vida de Simão. Nesse primeiro encontro que Jesus teve com Simão, nós aprendemos uma visão antecipada, aclarada do que Cristo realmente queria fazer na vida de Simão. Então este primeiro encontro foi um trailer, eu chamo de o trailer da vida de Simão, porque nesse primeiro encontro Simão percebeu o quanto Cristo ia mudar a sua vida, o quanto Cristo ia direcionar a sua vida, o quanto Cristo ia fazer coisas esplendorosas na sua vida. Então veja, esse primeiro encontro que Cristo teve com Simão, em João 1,42, eu chamo de o preparo para o tratamento. Por quê? Porque foi muito forte. O texto diz que Jesus olhou para Simão e disse: tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Veja, quando Jesus se encontra com Simão pela primeira vez, através do seu olhar, olhando para ele, o texto é claro. Jesus, quando olhou para Simão, descodificou os 3 estados da vida de Simão. Quantos estados, queridos? 3. O presente, o passado e o futuro. O presente, tu és Simão. O passado, ou origem, filho de Jonas. E o futuro, tu serás Cefas, que quer dizer Pedro. Veja, o olhar de Cristo é tão deslumbrante, é tão extraordinário, é tão expressivo, que quando ele fixou em Simão, ele descodificou instantaneamente, simultaneamente, os 3 estados da vida de Simão.
Tu és Simão, presente, vou repetir, o seu passado origem, filho de Jonas ou João, conforme algumas versões, e o seu futuro serás. Veja, Cristo sabe quem é você, Cristo sabe de onde você veio, mas o brilhante é que Cristo já sabe quem você vai ser amanhã. É interessante que às vezes nem você sabe quem você vai ser e nem o diabo sabe quem você vai ser, mas Cristo já sabe o que você vai ser. Serás, serás, serás. Ele sabe quem é você hoje. Ele sabe do quem foi você ontem, mas ele já sabe o que você será amanhã. Esse é um olhar penetrante, perscrutador, genial, magnífico, glorioso do nosso Cristo. Então veja, dentro desse primeiro encontro que eu chamo do trailer da vida de Simão, ele já percebe o quanto Cristo é tremendo. Ou seja, é um olhar poderoso que perscruta, que penetra, que descodifica, que perfura, que avança, que vai além. Então veja, quando ele diz, tu és Simão, mas tu serás chamado Cefas, a gente já aprende aqui mais outra lição. Qual? Olha só, Simão exatamente significa aquele que ouve. Cefas quer dizer fragmento de pedra. Então veja, só se torna uma rocha estabilizada quem para ouvir. Simão será Cefas. Quem para ouvir certamente vai ter estabilidade, estrutura, firmeza na sua vida. Quando Jesus disse que Simão seria Pedro, seria Cefas ou seria Pedro, a palavra Pedro aqui, a palavra Pedro sugere firmeza. Então Pedro seria firme em duas coisas, na sua alma e no seu propósito. Na sua alma e no seu propósito. Na sua alma ele seria firme e forte. No seu propósito ele seria irredutível. O que é isso, pastor? Imparável, ninguém ia parar. Pedro ia avançar tanto que alguém ia chegar para ele e ia dizer assim, não fala nesse nome. 4, 19 e 20 de Atos. E ele disse, eu não posso parar de falar daquele que eu tenho visto e aprendido, daquele que eu conheço demais. Então veja, quando o Senhor disse que ele seria Pedro, exatamente estava dizendo que ele seria um homem irredutível, que não abriria para nada e para ninguém. Meu amigo, meu mestre, pastor Robson Viana, seja muito bem-vindo à nossa simples reflexão aqui, tá, meu querido? Fique à vontade, o senhor é mestre, eu estou aqui para aprendermos juntos. Então veja, queridos, que o preparo para o encontro já foi algo muito forte. Então o olhar de Cristo descodificou o estado presente, passado e futuro de Simão. Mas veja ainda, queridos, que nesse primeiro encontro, que eu chamo de o preparo para o tratamento, Simão já percebeu 3 verdades básicas a respeito de Jesus. Quantas verdades? 3. Primeiro, ele percebeu que o olhar de Cristo era incomum e olhando para ele, descodificou o seu presente, passado e futuro. Então Simão já percebeu que o homem pelo qual ele teve o primeiro encontro já percebeu que seu olhar é incomum, é diferenciado, é um olhar fora do comum. Segundo, Simão percebeu no primeiro encontro que o conhecimento de Jesus também é genial. Por quê? Jesus usa 3 palavras para uma pessoa: Simão, Cefas e Pedro. Simão, Cefas e Pedro. Olha como o conhecimento de Jesus é grande. Simão é hebraico, Cefas é aramaico, Pedro é hebraico. Então Simão percebeu que aquele que estava se encontrando com ele tinha um nível de conhecimento elevado. Conhecia o hebraico, o aramaico e o grego. Então Simão percebeu, poxa, quem está falando comigo através do seu olhar é alguém que conhece a minha história, é alguém que sabe o que está falando, é alguém que tem bagagem, é alguém que tem conhecimento, é alguém que é incomum. Terceiro, Simão percebeu no primeiro encontro, que eu chamo de o preparo para o tratamento, sobre vou repetir, a precisão profética de Jesus. Jesus olhou para Simão e disse, serás. Essa precisão profética, ela é muito alta. Cristo está dizendo que ele seria. E Cristo dizendo que ele seria, obviamente podia aguardar, podia segurar que ele de fato seria. Então vejam, meus irmãos, que no primeiro ponto da nossa reflexão, a gente aprende aí exatamente sobre o preparo para o tratamento. Então vejam, meus irmãos, que o primeiro encontro que Simão teve com Jesus, ou se Jesus teve com Simão, foi um encontro preparatório para o tratamento. Daí vem
o tratamento propriamente aonde? Em Lucas 5. Veja, Salmo 119, verso 124, o salmista disse assim, ó, trata o teu servo segundo a tua beneficência ou benignidade, para que eu aprenda os teus estatutos. Veja, há um tratamento específico estabelecido ou falado pelo salmista. Mas o salmista veicula como será esse tratamento, mediante ou segundo a sua beneficência ou misericórdia. Mas ele também estabelece o propósito desse tratamento, para que eu aprenda os teus estatutos. Então, em Lucas 5, exatamente acontece isso, o tratamento de Jesus na vida de Simão. Vamos lá? Vamos continuar? Então vamos lá. Como que começa o texto? Ó, versículo 1 do capítulo 5 de Lucas. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra, estava ele junto, ao lago de Genezaré. Estava ele junto ao lago de Genezaré. Irmãos, esse versículo 1 do capítulo 5 de Lucas nos ensina mais 4 verdades. Quantas verdades? Se você quiser anotar, você anota aí. 4 verdades. Primeiro, nós temos a pessoa brilhante, Jesus, apertando, ou seja, o povo apertava ele. Segundo, nós temos a multidão. Ele era apertado por alguém. E quem apertava ele? A multidão. Terceiro, nós temos o desejo da multidão. O povo apertava ele para ouvir a palavra. Que coisa linda. Quarto, nós temos o ambiente pelo qual sucedeu o fato. No lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, que era tudo uma junção ali, bem próximo. Deus abençoe o irmão Wilton, o irmão Charles, que estão aí, a cantora Gleice, a Jailma, sejam todos bem-vindos, queridos, em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, Lucas 5, primeiro a gente aprende mais 4 lições. Primeiro, a pessoa, Cristo. Segundo, a multidão. Terceiro, o desejo da multidão. E quarto, o ambiente pelo qual a multidão está apertando Jesus. Veja que coisa interessante. Dentro dessas 4 lições que estão estampadas no versículo 5 do capítulo, versículo 1 do capítulo 5 de Lucas, existe uma que saltou na minha mente aqui, irmãos, e que eu acho digna de nota. Qual é? É o desejo da multidão. O texto diz, olha, a multidão parava, ou melhor, apertava-o, ou seja, Cristo, para ouvir a palavra. Para ouvir a palavra. Olha que lição esse povo nos ensina. A sede, pastor Miquel França. Pai do Senhor, querido, grande abraço, seja bem-vindo, tá? Fique à vontade aí, estamos aqui para aprendermos juntos, tá, querido? Então vamos lá. Olha o desejo, assaz, afinco deste povo em querer ouvir. E lendo a Bíblia, a gente vai perceber nos evangelhos que o povo era muito desejoso de Cristo. Por exemplo, Lucas capítulo 15, versículo 1, o povo se aproximava para ouvir. Marcos capítulo 6, versículo 33, a Bíblia diz que o povo corria para ouvir Jesus. Olha que coisa interessante, irmãos. Lucas 5, 1 diz que o povo apertava ele para ouvir. Olha que coisa maravilhosa. Mateus capítulo 7, versículo 28, diz que quando o povo ouvia ele, ficava admirado pelaquilo que ele falava. Mas tem um texto que eu acho brilhante, que é Lucas 19, 48, que diz que quando os homens foram para prender Jesus, eles ficaram suspensos, eles pendiam para o que ele falava. A palavra pender ali no grego dá a ideia de ficar pendurado nos lábios daquele que estava falando. Então veja, a sabedoria, a graça, a unção, o poder, a eloquência, a vivacidade, a intensidade de Jesus era tão grande na sua forma de falar, na sua exposição, que aqueles ouvintes que foram para prendê-los ficaram pendurados nos seus lábios, ficaram imóveis, intactos, suspensos pela palavra, pela precisão, pela graça, pela ousadia e pela autoridade pela qual Jesus ministrava. Geimerson Lima, seja bem-vindo. Leila Marinho, Micarla, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Então veja, queridos, que esse texto de Lucas 5, versículo 1, já nos ensina aí essa lição do desejo do povo. Mas o povo desejava ouvir a palavra de alguém. Quem?
a pessoa bendita, graciosa e gloriosa. Então a gente aprende a máxima do versículo 1 é a pessoa. O povo desejava porque a pessoa era. O povo desejava porque a pessoa tinha. O povo desejava porque Cristo é incomum. Segunda lição que a gente aprende, vamos caminhando, versículo 2. A gente vê aí, meus irmãos, no versículo 2, duas coisas interessantes. A gente vê o olhar de Jesus, a percepção de Jesus e a observação de Jesus. Olha, e viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Lavando as redes. Então, no versículo 2, a gente já aprende aqui, querido, mais essas três lições. A visão de Jesus, a observação de Jesus, né? Os detalhes que Jesus observa. Então, veja, o olhar de Jesus, como eu já disse aqui, é brilhante. Ele consegue olhar e te enxergar de uma maneira que ninguém consegue te olhar e te enxergar. Jesus é muito preciso na sua forma de olhar. 10:21 de Marcos, ele olhou para o mancebo rico e o amou. 9:9 de Mateus, ele olhou para Levi e disse assim, ó, vem, segue-me, eu tenho algo diferente na sua vida. Ele olhou para Simão e enxergou logo. Eu conheço você, conheço seu passado, mas já conheço o seu futuro. Então, mais uma vez, a gente vê a dignidade, a primorosidade do olhar de Cristo aqui, que é magnífico. Agora, preste atenção, queridos, preste atenção. Então, no versículo 1 a gente aprende sobre a pessoa de Cristo, no versículo 2 sobre a visão de Cristo, que é deslumbrante, no versículo 3 a gente começa a entender o trabalhar de Cristo na vida de Simão. Dobra atenção, que é para você entender alguns pontos aqui interessantes. Preste atenção. O versículo 3 vai dizer assim, ó, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava o barco da multidão. Veja, é aqui que vai começar o trabalhar de Jesus na vida de Simão. Olha que eu já falei sobre o encontro preparatório para o tratamento, ou preparo para o tratamento. Segundo, falei sobre o tratamento. Terceiro, nós vamos entrar agora nas fases do tratamento de Jesus na vida de Simão. Como é o miolo da mensagem, é o miolo da reflexão, nós vamos gastar um pouquinho de tempo a mais aqui. Então veja, preste atenção. Aqui se revela, se mostra, se descodifica o trabalhar de Jesus. Como? Ele entrou no barco, ele pediu para afastar o barco, ele sentou no barco e ele ministrou no barco. Entrar no barco é ação. Pedir para Simão afastar o barco é educação. Ele sentou no barco é posição. Ele ministrou do barco é ministração. Portanto, a gente tem aí ação, nós temos educação, nós temos posição e nós temos ministração. Tudo isso no versículo 3. Preste atenção. Jesus agiu, entrou no barco. Jesus teve educação, pediu ao dono do barco para afastar o barco. Terceiro, Jesus sentou dentro do barco. Quarto, Jesus ministrou usando o barco como púlpito. E aí alguém diz que todo barco que todo púlpito, ou melhor, é um barco de pesca. E eu acredito piamente por essas verdades. Então veja, queridos, que nós temos a ação de Jesus, dobra atenção, a educação de Jesus, a posição de Jesus e a ministração de Jesus. Pode aplicar? Então vamos lá. Sabe o que Cristo me ensina, te ensina e ensinou a Simão? Simão, o barco é seu, mas a ação é minha. O barco é seu, mas o governo é meu, eu estou sentado. O barco é seu, mas quem opera ministrando sou eu. O barco é seu, mas quem faz sou eu. Entendeu aí, meu irmão? A ferramenta de trabalho é sua, mas quem opera é Cristo. Você foi chamado, mas quem cumpre as graças do ministério na sua vida é Cristo, é o Senhor. Então veja que lição primorosa a gente já aprende do trabalhar de Jesus. O barco é seu, Simão, mas a ação é minha, eu entrei. O barco é seu, Simão, mas quem está no controle sou eu, estou assentado. Deixa eu assentado cuidar de tudo. Deixa eu governar, deixa eu controlar, deixa eu agir, deixa eu dirigir, deixa eu operar. Terceiro, o barco é seu, mas ele é meu púlpito para ministrar. Então veja, irmãos, que coisa magnífica, que coisa maravilhosa, que coisa poderosa é a Bíblia. Agora preste atenção para você guardar mais ainda. Jesus, nesse encontro com Simão, que é o segundo encontro, ele já vai esticar a mente de Simão para ele entender, irmãos, a dignidade,
a via do seu chamado. Por quê? Escuta, ele usou o barco, né, o veículo, o instrumento de trabalho de Simão para lhe dar um prenúncio do que ele queria fazer de fato com Simão. Por quê? Porque Simão era pescador de peixe. Só que no versículo 10 ele disse: eu não quero que você seja um pescador de peixe, eu quero que você seja um pescador de homens. Então veja, Jesus usa o barco de Simão para dar algumas lições. Primeiro, Simão, você usa o barco para pescar coisas vivas, peixes, para conduzi-los à morte, panela, alimento. Eu quero usar você para pescar homens mortos em delitos e em pecados, para conduzi-los à vida através da transformação de Cristo. Olha que coisa tremenda Cristo nos ensina nesse texto. É isso que ele quer fazer na sua vida. Ele quer usar você para pescar pessoas mortas nos seus delitos e pecados e te conduzir, você, para conduzir as vidas à transformação através da pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus. Que lição primorosa Jesus nos ensina nesse texto através de Simão e que também está nos ensinando. Então veja, querido, que aqui começa o trabalhar do tratar de Jesus na vida de Simão. Pastor, sério? Então o texto não louva o milagre? Sim, mas o texto louva muito mais o tratamento. Por quê? De quem era o barco? De Simão. Versículo 3. Quem se prostrou diante do fato esplendoroso? Simão. Versículo 8. Quem Jesus chamou especificamente para ser pescador de homens? Versículo 10. Simão. O barco era de Simão. Quem se rendeu foi Simão. Quem foi chamado foi Simão. Então aqui não há só um milagre. Aqui há um tratamento específico para Deus usar alguém. Quer mais provas? O personagem que mais é citado nesse texto é Simão. Ele é citado 5 vezes. Quantas vezes? 5. Uma no versículo 3, outra no versículo 4, outra no versículo 5, outra no versículo 8 e outra no versículo 10. Então o nome dele, Simão, é citado 5 vezes, dando-nos provas cabais, fiéis, legítimas, de que aqui é muito mais do que um milagre. É um tratamento específico de Jesus na vida de alguém que ele quer usar, que ele queria usar de maneira poderosa, viva e magnífica. Vamos continuar? Vamos para o versículo 4. Então no versículo 3 a gente aprende a ação de Jesus, a educação de Jesus, o governo de Jesus e a administração. Simão, o barco é seu, mas quem faz sou eu. Simão, o barco é seu, mas quem controla sou eu. Simão, o barco é seu, mas quem ministra sou eu. Guarda essa palavra, vai guardando aí e vamos mastigando. Olha o versículo 4, a sequência do texto. E quando acabou de falar, disse a Simão. Quem acabou de falar? Jesus, versículo 3, é a continuidade do texto. Quando ele terminou de falar, ele vai dizer assim, ó, faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Veja, dentro do versículo de número 4, a gente aprende também aí mais 3 lições, dadas por Cristo. As lições do seu trabalhar. Qual é? A ordem de Jesus, a profundidade da ordem de Jesus e a estratégia da ordem de Jesus. Olha que coisa magnífica, irmão. É a Bíblia. Olha só. A ordem de Jesus. O que ele diz? Olha, vai-te para o alto mar. A profundidade da ordem de Jesus. Eu não quero você no raso. Eu quero você no profundo. Vai para lá. O que eu tenho para você não é no raso. O que eu tenho para você é no profundo. Já entendeu aí, meu irmão? O que Deus tem para você não é superficialidade. O que Deus tem para você não é coisas imediatistas. O que Deus tem para você não é na rasidão. O que Deus tem para você é no profundo, no alto, lá na profundidade. Terceiro, nós temos a estratégia da ordem de Jesus. Lança as redes lá no mar profundo ou lá nas profundezas das águas. Então preste atenção que eu vou lhe mostrar que o milagre ele não dependeu do ambiente. Ou seja, lá no meio do profundo. Isso aqui foi uma forma estratégica de Jesus prender Simão para que Simão entendesse o nível elevado da palavra de Jesus. Eu vou te provar pelo texto que o milagre não dependeu do ambiente, não dependeu do mar, tanto raso quanto profundo. Eu vou te provar na Bíblia, eu vou te provar no texto. Então vamos lá. Então Jesus dá a ordem, dá a profundidade da ordem, dá a estratégia
da ordem. Então veja, quando Jesus dar a ordem, a profundidade da ordem, versículo 4, e a estratégia da ordem, lançar as redes, o versículo 5 entra a primeira fase do tratamento de Simão. Escute, nós dividimos a nossa reflexão em 4 pontos. Primeiro, o preparo para o tratamento. Segundo, o tratamento, nós já falamos, e agora nós vamos falar sobre as fases do tratamento de Simão. Então a primeira fase, preste bem atenção como vamos descobrir. Olha o versículo 5. E respondendo Simão disse-lhe, quem disse? Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei as redes. Mas porque mandas, lançarei as redes. Veja, meus irmãos, que a gente vai aprender aqui a primeira fase do tratamento de Jesus na vida de Simão. Que fase é essa, pastor? É a fase da dependência. É a fase da dependência. Preste bem atenção. Aqui no versículo 5, nós aprendemos no mínimo 5 lições. No mínimo 5 lições. Primeiro, nós temos o reconhecimento de Simão. Ele diz assim, ó, mestre. Nós temos aqui, irmãos, o trabalho de Simão, havendo trabalhado. Nós temos o tempo, a intensidade do trabalho de Simão, a noite toda. Terceiro, nós temos a frustração do trabalho de Simão. Nada apanhamos. Quarto, o que nós temos aqui? Nós temos a dependência de Simão. Ele vai dizer assim, ó, mas sob a tua palavra, lançarei as redes. Então nós temos o reconhecimento de Simão, nós temos o trabalho de Simão, nós temos o tempo do trabalho de Simão, nós temos aí, queridos, a frustração do trabalho de Simão e nós temos a dependência de Simão. Preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer agora. Preste bastante atenção. Irmãos, Pedro vai descrever com muita propriedade uma palavra gigantesca. Ele diz assim, ó, mestre. Essa palavra mestre que Simão usa aqui, irmãos, essa palavra mestre que Simão usa aqui, ela é tremenda. Sabe como é que é essa palavra aqui, mestre, irmão, no grego? Essa palavra mestres aqui no grego é epistates, significa superintendente, superior, comandante. Quando Jesus manda Pedro ir ao alto mar e lançar as redes, Pedro ou Simão prontamente responde, mestre, sabe o que ele está dizendo? Sim, meu superintendente. Sim, meu comandante. Sim, meu superior. Sim, meu Deus que comanda tudo. Gente, que reconhecimento magnífico de Simão. Irmão, Simão trabalhou, eu trabalhei. Simão empregou o tempo trabalhando toda a noite. Todavia, Simão se frustrou. Nada. Então veja que a tua vida, o teu milagre, muitas coisas da tua vida não dependem muito do teu esforço. Não depende muito da tua intensidade. Depende de você depender literalmente de Deus. De você depender literalmente do Senhor. Veja que Pedro tinha experiência, meu irmão. Eu trabalhei. Vendo que Pedro empregou o tempo toda a noite. Você sabe o que é uma noite inteira, meu irmão? Estudando, lendo, se gastando e nada. Então veja, irmãos, que coisa tremenda. Esse versículo de número 5 nos ensina que Pedro, irmão, quando olhou e disse assim, Senhor, eu trabalhei, mas nada apanhei, eu trabalhei e não consegui nada. Aí ele vai dizer assim, ó, porque mandas, ou sob a tua palavra lançarei a rede. E é aqui que a gente aprende a primeira fase. Sabe o que o Senhor estava ensinando a Simão e ensinando a mim, a você? A primeira fase do meu tratamento na sua vida é aprenda a depender de mim. Quem faz sou eu. Quem opera sou eu. Quem cita sou eu. Quem faz as coisas acontecer sou eu. Entenda que a dependência de Deus nunca te gerará a ausência dele. Aquele que aprende a caminhar na estrada da dependência nunca viverá sem a ausência. Deus nunca será ausente da sua vida.
Isso é uma lição primorosa que a gente aprende. Então vejam, queridos, que aqui a gente aprende sobre o segredo desse milagre dentro do tratamento. Então veja, o milagre não dependeu pelo menos de 4 coisas. Quantas coisas, pastor? O milagre não dependeu do veículo de trabalho de Pedro, o barco. O milagre não dependeu do instrumento de trabalho de Simão, as redes. O milagre não dependeu do ambiente de trabalho de Simão, o mar. O milagre não dependeu da experiência do pescador chamado Simão. Pesquei a noite inteira, trabalhei a noite inteira e nada apanhei. Sabe de onde veio o milagre? O milagre vem da pessoa, mestre, e da palavra da pessoa, sob a tua palavra. Dependa de Deus, meu irmão. Dependa da palavra de Deus. Nesse dia Deus fala contigo através da palavra. É a primeira fase do tratamento de Deus na sua vida. Eu quero que você aprenda a caminhar na rota da dependência. Dependa de mim. Dependa de mim, porque eu tenho coisas grandes na sua vida. Quando você procura andar por si só, pela sua estrada, pela sua visão, pela sua forma de enxergar, você não vai muito além, você não vai muito longe. Mas quando você entende que dependendo de Deus, Ele vai te colocar na rota da conquista, aí sim você vai crescer em nome do Senhor Jesus. Então a primeira fase do tratamento de Simão é dependência. Que coisa grande é depender. Lembra de José, capítulo 41 de Gênesis, versículos 15 e 16? O texto diz que Faraó manda chamar José. Quando José chega na presença de Faraó, ele disse: olha, eu tenho ouvido falar que você é diferente. Você interpreta, vou usar uma linguagem nossa natural, você é o cara. José disse: isso não está em mim. Deus dará resposta ao Faraó. Sabe o que é isso? Dependência. Não está em mim não, rei. Está nele. E se está nele, eu dependo dele. Se está nele, eu dependo literalmente dele. Lembra de Daniel capítulo 2? Nabucodonosor teve um sonho, ninguém conseguiu interpretar. Daniel chamou os seus amigos, Daniel 2,17, assim, ó, só tem uma solução. O que é? Dependência. Vamos pedir misericórdia. Vamos pedir misericórdia ao Senhor. Vamos pedir misericórdia e Ele vai trazer a revelação desse segredo. E de fato o texto diz que eles oraram, Daniel dependeu e Deus trouxe a revelação para Daniel. Lembra de Paulo, o grandemente pensante? Colossenses capítulo 4, versículo 3, Paulo disse: orem para que Deus me dê a palavra no abrir da minha boca. O camarada que tinha uma mente extraordinária, irmão, dependia de Deus. Ele disse: olha, orem para que Deus me dê a palavra. Dependa de Deus para pensar no texto, para ter iluminação, para ter a graça do Senhor, né? O próprio Paulo disse ainda, 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 5, olha o que ele disse. Ele disse assim: Senhor, não que eu possa pensar de mim mesmo, mas a nossa capacidade e suficiência vem de quem? Vem de Deus, isto é, dependência. Portanto, meu irmão, dependa de Deus. Dependa de Deus para pregar, para cantar, para adorar, para viver, para trabalhar, para ensinar, para liderar. Dependa de Deus para viver de fato e de verdade na rota que Ele traçou para você viver em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Então vamos caminhando. Então a primeira fase do tratamento que a gente aprende de Simão é dependência. Dependência. Dependa de Deus. Danúbio, meu amigo, você está aí? Dependa de Deus. Vamos seguindo, meu irmão? Vamos lá. Olha aí. Depois que Simão entende que ele precisava depender de Deus, da sua palavra, essa questão de dependência é muito forte, né, queridos? Porque Simão aqui aprende a depender da pessoa, superintendente, e depender da sua palavra. Aqui nós temos a palavra personificada, a palavra pregada, a palavra obedecida e a palavra crida. A palavra personificada é Cristo, versículo 1. A palavra pregada, versículo 3, dentro do barco de Simão. A palavra obedecida, versículo 4, Simão fez aquilo que Jesus mandou ele fazer. E a palavra crida, ele disse: eu creio, eu vou lançar as redes sob a tua palavra. Depende da palavra. Creia no poder da palavra. Creia na vida da palavra. Creia na dimensão da palavra. Creia na beleza da palavra. Creia no triunfo da palavra. Creia exatamente na eficácia penetrante, poderosa, vivificaz da palavra de Deus. Dependa de Deus, mas também dependa da sua palavra. Tanto Deus
quanto a sua palavra vão te conduzir para a estrada da vida correta, em nome do Senhor Jesus. Vamos caminhando? Vamos lá. Olha a sequência do texto, versículo 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes. Veja, quem depende de Deus vê coisas extraordinárias acontecerem diante dos seus olhos. Entendeu essa daí? Quem depende de Deus, ele contempla coisas gloriosas, grandiosas diante de você. Por quê, pastor? O versículo 6 nos ensina mais 3 lições. Quais? Primeiro, nós temos a obediência de quem depende, fazendo assim. Faça o que Deus pediu para você fazer. Faça o que Deus mandou você fazer. Segundo, nós temos a grandiosidade do milagre. Olha o que o texto diz no versículo 6. Colheram uma grande, o texto usa uma expressão superlativa, grande quantidade de peixe. O que Deus quer fazer na tua vida não é pouco, não é raso, não é pequeno. É grande, é enorme, é alto, é vasto, é amplo. Então aqui nós temos a grandiosidade do milagre. Só para você dar um glória a Deus aí, soltar esse coraçãozinho agora. Olha aí o peso do milagre. O que Deus vai fazer depende da sua obediência. Se você obedecendo, pode viver, você vai viver a grandiosidade do milagre e colher uma grande quantidade de peixe. Mas o milagre será tão grande que ele vai vir com peso. Aí a gente aprende o peso do milagre. O texto diz, e rompia-se-lhes as redes. Olha o peso do milagre. O que Deus vai fazer na sua vida, nessa forma de tratamento que Ele está te tratando, meu irmão, vai ser tão grande, vai ser tão alto, vai ser tão vasto, que o milagre, além de ser grande, será pesado, poderoso, extraordinário na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, diante da obediência, diante da grandiosidade do milagre, diante do peso do milagre, a gente vai vendo o desenrolar de Deus ainda no tratamento de Simão. Olha o versículo 7. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. Aí o texto diz, e foram encher ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Escute, o milagre que Deus vai fazer no teu ministério, na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu chamado, na tua igreja, será tão grande que o milagre não vai te distanciar de pessoas, vai te aproximar delas. Milagre não visa distanciar ninguém, milagre visa aproximar. Quando eles viram milagres, eles acenaram para os outros, vem para cá, estavam distantes. Então o que foi que o milagre fez? A ação do milagre aproximou-os. Vieram de um para o outro. Segundo, o milagre é tão pedagógico, tão instrutivo, que o milagre pode ser compartilhado. Eles tiravam de um barco e colocavam no outro. Compartilhamento. O que Deus tem para você é que você seja alguém que compartilhe milagres, que compartilhe a palavra, que compartilhe coisas boas, que compartilhe alegria, prazer, satisfação, gozo. Terceiro, nós vemos a amplitude do milagre. O milagre tanto serviu para um barco quanto para outro barco. Quanto para cá, quanto para lá. O que Deus tem para fazer na sua vida é tão grande, é tão glorioso, que Ele de fato quer que esse milagre seja ampliado em todas as esferas que você vive, em nome do Senhor Jesus. Agora veja que nós vamos entrar na segunda fase do tratamento de Simão. Essa aqui, irmão, talvez você não dê muito glória a Deus aí, mas é preciso falar porque está no texto. Veja, diante do que eles viram, né, do milagre, da grandeza do milagre, do peso do milagre, da amplitude do milagre, do compartilhamento do milagre, olha o que diz o versículo 8, e aí a gente entra na segunda fase do tratamento de Simão. E vendo Simão Pedro isso o que? O milagre ocorrido, o fato marcante, o fato surpreendente, fato incomum. O texto diz, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, ou afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Aqui entra a segunda fase do tratamento. O pastor Robson Silviano falou uma coisa, que o milagre não te faz afastar das pessoas, porém muitas pessoas ao receber seu milagre se afastam de quem orou, e ela até mesmo da fonte do milagre.
Perfeito, pastor Robson, perfeito. A lição que a gente aprende é que o milagre não visa afastar, o milagre visa aproximar. Todavia, existem pessoas que não atingiram a maturidade necessária para entender, para aprender, para absorver, né, que o milagre tem que fazer a gente viver próximo das pessoas, tanto que oraram, das pessoas que intercederam, das pessoas que nos ajudaram, e sem contar, sem viver longe ou distante da fonte principal, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Douglas, homem de Deus, Pai do Senhor, vamos caminhando. Então veja, a primeira fase do tratamento é dependência. Depende do que acontece. E o que acontece é surpreendente. O que acontece é brilhante. O que acontece é magnífico. O que acontece é exuberante. Mas diante do fato que acontece, porque você depende, você precisa entender que o milagre não pode te envaidecer. Epa! Essa aqui até eu, né? Preste atenção. Diante do milagre que acontece na sua vida, que será tão grande, será tão marcante, será tão pungente, você não pode se envaidecer. Você precisa entender que ainda precisa ter consciência do seu estado. Então é a segunda fase. Quando o milagre acontece, olha o versículo 8. A gente aprende no mínimo aí 5 lições. No mínimo 5 lições no versículo de número 8. Primeiro, a visão de Simão. Vendo isso, ele entrou no estado abismal, meu irmão. Simão entrou no estado abismal quando viu um milagre surpreendente dentro do seu barco. Vendo isso. Segundo, a rendição de Simão. Prostrou-se, está no texto, versículo 8. Prostrou-se aos pés de Jesus. Ele viu, se rendeu. Ele viu, se rendeu. Ele viu em cima e foi para baixo. É isso que a dimensão do milagre faz na minha vida. Eu vejo em cima, mas eu não quero ser alto. Eu quero correr para o lugar mais de sucesso da carreira cristã. Os pés de Jesus. Prostrou-se aos seus pés. Terceira lição, reconhecimento. Gente, a palavra que Pedro usa, a palavra que Simão usou no versículo 5 para mestre, eu já expliquei para vocês, é epistates. Significa superintendente, comandante, general. A palavra que ele usa aqui para Senhor, aqui no grego, é Kyrios. Sabe o que ele está dizendo aqui? O Senhor é o meu dono. Quando ele chama ele de mestre, no versículo 5, ele está dizendo assim, o Senhor é o meu comandante. O Senhor é o governador da minha vida. Mas quando ele vê o milagre acontecendo, que ele olha para Jesus, ele diz, o Senhor não é apenas aquele que manda em mim, o Senhor é a minha maior referência. O Senhor é o meu dono. O Senhor é aquele que é meu professor, é meu mestre, é o meu dono, é aquele que me coloca na rota da vivacidade, que me coloca na rota do crescimento. Então, quando ele olha para o Senhor, visão, quando ele se prostra diante dos pés, rendição, e aí ele reconhece, Senhor, meu dono, meu Senhor, meu mestre, meu professor. E aí, irmãos, a gente aprende mais 2 lições. Olha o afastamento, eu chamo de consciência perspicaz de Simão. Por quê? Porque quando ele disse, Senhor, afasta-te de mim. E quinto, ele fala do seu estado. Por que Cristo tinha que se afastar dele? Porque ele era um pecador. Então nós temos a visão de Simão, versículo 8. Nós temos a rendição de Simão, o reconhecimento de Simão, nós temos a consciência de Simão, nós temos o estado de Simão. Deus abençoe Jefferson Leandro, Deus abençoe, querido, paz, abraço. Então veja, sabe o que eu aprendo? A segunda fase do tratamento é termos a consciência de que nós somos pecadores. Somos pecadores. O que Deus tem para você é coisa grande, mas não perca a consciência de quem você é. Eita, cadê o amém agora, hein? Vou tomar até água. Pode falar, meu irmão? Nós estamos vivendo a geração hoje do endeusamento humano. Pregadores estão pregando homens como bibelos de Jeová, que os homens são fenomenais, que os homens são estupendos, que os homens são fenomenológicos, que os homens são extraordinários. Que extraordinário, que fenomenológico, que nada, meu irmão.
Nós somos pecadores, irmão. Está aqui, ó. O grande pregador de almas, ganhador de almas, Simão, ele diz assim, ó, afasta-te de mim, sabe o que é isso? Irmão, a grandeza de Jesus me faz entender que eu sou mínimo e ele é grande, que eu sou fraco e ele é forte, que ele é Senhor e eu sou criatura. Isso, muito bem, Jefferson, destravando a mente, a gente precisa entender, meus irmãos, que hoje estão aplaudindo mais talento. Ô, meu irmão, hoje o camarada disse que a gente é igual a Jesus, que fulano é o menino do coração de Jesus. Essas pregações medíocres, essas pregações hedonistas, ególatras, essas pregações, irmãos, cheias de pragmatismo. Ou seja, o que é o pragmatismo, pastor? O pragmatismo religioso prega o que dá certo e não é o que é certo, mas a Bíblia me orienta, me coloca na rota do caminho certo, do caminho correto, da via certa. Então preste atenção, meu irmão. Esse negócio de, não, você é o menino de Jesus. Que menino de Jesus que nada, nós somos pecadores, irmão. Precisamos entender o nosso estado, querido. Precisamos entender a nossa condição, amados. Precisamos entender, queridos, quem de fato nós somos. Eu acho interessante, o amigo de Deus, Abraão, sabe o que ele disse? Em Gênesis 18, 26, Senhor, eu sou pó e cinza. O amigo de Deus, Abraão. Sabe quem foi Abraão? Aí vem o cara chegando que a gente tá do lado de Jesus. Que conversa é essa, meu irmão? O amigo de Deus chamado Abraão disse assim, eu sou pó e cinza. O homem do coração de Jesus, de Deus, Davi, ele disse, eu sou como uma pulga no deserto. Olha o cara reconhecendo seu estado. O profeta messiânico, o homem que mais vezes profetizou a respeito de Jesus, ele disse assim, ai de mim que sou homem de lábios impuros. Olha aí. O maior pregador, doutor, apóstolo do Novo Testamento, o homem da mente extraordinária, a festa olhou para ele e disse, você é doido, Paulo. 25, 26 de Atos, você é doido, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. O homem que tinha um conhecimento tão terrível que Gálatas 1,14 diz, tratando-se de judaísmo, na minha idade eu era melhor do que todo mundo. Mas olha o reconhecimento de Paulo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, Paulo diz, Cristo Jesus veio salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Olha o estado que o camarada reconhece quem ele era, meu irmão. Pedro aqui disse aqui, eu sou pecador, afasta-te de mim. Então a segunda fase do tratamento é reconheça quem você é, mas entenda o que Deus pode fazer através de quem você é. Essa é a segunda fase do tratamento de Jesus na vida de Simão. Simão, o que eu tenho para você é grande, mas nunca perca consciência de quem você é. Nunca perca. Meu irmão, nunca perca consciência de quem você é. Eu, você, nós não somos maiores nem melhores do que ninguém. Para com essa mentalidade medíocre de gente que está por aí dizendo que sabe, que tem, que faz. Isso é mentalidade soberba. Isso é mentalidade de Belsazar. Isso é mentalidade de Nabucodonosor. Isso é mentalidade de Herodes. A mentalidade da soberba. A soberba vai te colocar na estrada do desperdício, da fragmentação. Vamos junto, meu irmão. A gente está no versículo 8. Vamos, já falta 3 versículos para a gente terminar. Vamos lá. Então, diante da prostração, diante da rendição, diante do reconhecimento do estado de Simão, o versículo 9 diz que o milagre foi tão grande que mexeu tanto com o individual quanto com o coletivo. Olha aí, olha o versículo 9. Pois que o espanto se apoderara dele, individualidade, dele quem? Simão, o milagre foi tão grande que ele ficou suspenso. E o milagre também surpreendeu coletivamente, porque o texto diz, de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito. Então o milagre é tão grande que ele vai mexer com você que vai viver, mas também vai mexer com quem está perto de você. Olha a amplitude do milagre de Deus na vida daquele que ele está tratando. É bênção ou não é? E para concluir, nós vamos entrar na terceira fase agora do tratamento de Jesus na vida de Simão. Qual foi o tratamento, pastor? Terceiro aspecto, terceira fase, convicção. Diante do feito, diante do ato magnífico, diante do ato surpreendente, diante do milagre extraordinário, o texto diz no versículo 10, que os companheiros chegaram perto de Simão. E aqui, queridos, a gente vai aprender algo bem interessante. O que é? Chamado específico
de Simão. O chamado específico de Simão. Veja o versículo 10. E disse Jesus a Simão. Aqui nós temos a particularidade da fala de Jesus. Não temas. Nós temos a animosidade da fala de Jesus. De agora em diante, nós temos o peso da fala de Jesus a Simão. E a visão, ou a eficácia, ou a produtividade da fala de Jesus a Simão. Serás pescador de homens. Então, que a primeira fase do tratamento é para ele depender. A segunda fase do tratamento é para ele reconhecer quem ele é. A terceira fase do tratamento é para ele ter convicção de quem Deus faria ele ser. Ser o que, pastor? Pescador de homens. Pescador de homens. Então veja, a quem Jesus fala, ele anima, não temas. A quem Jesus fala, ele dá peso de agora em diante. Quem estava dizendo a Simão que a vida dele ia mudar daquele instante em diante era alguém que tem peso na sua fala. É alguém que fala e cumpre. É alguém que estabelece e segura. É alguém que direciona e sustenta aquilo que ele direciona na sua palavra. Aquele que fala com Simão é aquele que vai fazer as coisas acontecerem. Isso obviamente vai acontecer comigo, com você, com todos aqueles que entenderem o que Deus de fato está tratando, fazendo, agindo poderosamente na sua vida. Então diante disso, nós queremos entender, nós precisamos entender. Perfeito, Jefferson. Que escrita perfeita. Estão querendo pescar plateia. Muito bem, querido. Muito bem. Já vou falar nisso aí porque é o propósito do chamado. Vamos lá, você já adiantou aí, né? Isso prova que você está ligado e aprendendo com o texto sagrado. Então veja só, irmão, a convicção. Quem te chamou foi Deus. Quem estabeleceu a rota do teu chamado foi Deus. Quem de fato chamou você foi Deus. Quem tem coisas grandes na sua vida foi Deus. Vou repetir, irmão, versículo 10 do capítulo 5, está escrito, ó. Disse o Senhor a Simão, a fala de Simão. Não temas a animosidade da fala. Quem ele chama, ele anima. Eu estou com você, tenha medo de nada. Terceiro, quem ele chama, ele dá peso. De agora em diante, quem vai mudar a tua vida, Simão, de agora em diante, sou eu. A minha fala tem peso, tem segurança, tem equilíbrio, tem sustentabilidade. Seu ministério vai crescer, sua vida vai crescer. Você vai avançar, porque eu falei, eu te estou animando você, mas eu estou sustentando você. E quarto, seu ministério será produtivo. Por quê? Porque eu vou te fazer ser pescador de homens. Pescador de homens, não pescador de elogios. Pescador de homens, não pescador de plateia. Pescador de homens, não pescador de aplausos. Meu amigo Fábio Soares, muito obrigado, Deus abençoe, querido. Pescador de vidas. E aqui eu quero que você entenda, mais uma vez, como eu falei lá no início da nossa live. Quando o Senhor se encontra no segundo estágio do seu encontro com Simão, ele usou o barco de Simão para lhe dar uma lição pré-anunciante do seu ministério marcante. Ele usou o barco que Pedro usava para pescar coisas vivas, peixes, para conduzir às mortes, panela. E agora ele vai usar Simão para pescar pessoas mortas, homens nos seus pecados e delitos, para conduzi-los à vida em Cristo. O que Deus quer fazer é mudar a tua mente, é destravar a tua mente para você entender o propósito do chamado de Deus na sua vida. Deus não te chamou para ser popstar. Deus não te chamou para ser uma celebridade. Deus não te chamou para ser o melhor pregador, cantor, líder, pastor do Brasil. Não. Isso aí é pensamento egoísta. Deus te chamou para ser um pescador de almas, de vida. Então alimente vidas, cuide de vidas, nutra vidas, ensine vidas, abençoe vidas. Faça com que vidas se aproximem de Cristo. Irmãos, eu aprendi uma coisa nesses 21 anos que eu tenho de crente. Prego o evangelho desde os meus 15 anos de idade. Tenho aprendido muito. Gosto de estudar bastante. Quem me conhece de perto sabe. Irmão, alguém um dia chegou para mim e falou assim: Welton, você ainda vai ser um pregador conhecido no Brasil inteiro.
E eu tenho entendido, querido, eu tenho entendido que essa não é a meta de Deus. Sabe o que é a meta de Deus? É me fazer abençoar vidas. É abençoar vidas. É cuidar de vidas. É ensinar vidas. É fazer com que vidas se aproximem da verdadeira liberdade da vida que é Cristo. É fazer as pessoas enxergarem o seu chamado, o seu propósito. O que Deus tem para você, Ele vai cumprir, mas você precisa caminhar na rota que Deus estabeleceu. Então Deus usa homens para aproximar você desta caminhada, desta verdade. Então, em nome de Jesus, eu estou aqui como servo de Deus, servo teu, para te dizer: entenda que Deus quer fazer coisas na sua vida, para você entender a dimensão. Não adianta ser aplaudido na terra e ser desprezado pelo céu. Genial, meu amigo João Pedro, que coisa grande. Não adianta, não adianta, não adianta. A plateia que te assiste melhor é a plateia do céu. Cuidado, cuidado, que os nossos pensamentos são vistos pela eternidade. A nossa mentalidade, ela é aplaudida por quem de fato nos conhece ou não. Tem gente que é aplaudido pelos homens, mas não é aplaudido por Deus. Então entenda que a proporcionalidade, o propósito do teu chamado é ganhar almas, é ser portador da vida, portador da graça, ser um instrumento puro de Deus. É alguém que sempre está na aljava de Deus. Pastor, o que é aljava? Eu fui militar e posso falar com precisão. Aljava é coldre de costa. Tem coldre de cinto, coldre na coxa. Coldre de costa é usado mais para flecha. Então fica no coldre de Deus, na aljava de Deus, que vai chegar uma hora que Deus vai te sacar com muita propriedade. E vai, soltar a tua vida com graça, poder, equilíbrio, maturidade, sensibilidade, consciência e, acima de tudo, dependência. Dependa, meu irmão. Dependa. 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 Lindo, Fábio. Sucesso não tem a ver com proporção, mas com convicção de estar fazendo a coisa certa. Terrível. Você nem se fala. Desse jeito. Entendeu, irmão? Então a gente aprendeu hoje nessa reflexão, queridos, que todo chamado tem um propósito. Para finalizar, faltou 11, né? Olha aí. Então, quando você entende o seu chamado e o propósito dele, você não pode parar de se submeter ao aprendizado. Por quê, pastor? E aqui eu finalizo. Versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo, renúncia, e seguiram ele, discipulado. Então, entenda. Nós aprendemos hoje, para recapitular, 4 lições. Primeiro, nós falamos sobre o preparo para o tratamento. Segundo, o tratamento. Terceiro, as fases do tratamento. Quarto, o propósito do tratamento. Quais foram as fases do tratamento que Jesus fez na vida de Simão? Dependência, versículo 5. Consciência, versículo 8. E convicção, versículo 10. Agora entenda. Você precisa depender, eu preciso depender, eu preciso entender o meu estado. Somos pecadores, mas Deus usa pecadores para fazer coisas grandes. E a convicção, quem te chamou foi Deus. Mas entenda, você não pode deixar nunca de viver o discipulado eterno. Por quê? Porque o discipulado eterno é seguir Jesus. Não é seguir homens, é seguir Jesus. Cuidado, não faça parte das massas que seguem os fluxos sem questionar nada. Seja alguém que seja um discípulo coerente, consciente, preciso, convicto do seu chamado, mas que você aprende muito mais com Jesus do que com aqueles propriamente que querem te ensinar sem saber de fato. Cuidado, cuidado. Para ter uma mente destravada é preciso ter equilíbrio através da sua palavra. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Seja bem-vindo. Deus abençoe Emerson. Fábio Soares, dependente sempre. Que Deus continue nos ajudando a vivermos, meus irmãos, a sua palavra com graça, com eficiência, com poder. E guarde isso. Deus não te chamou para ser estrela. Deus não te chamou para ser recorde no YouTube. Deus não te chamou para ser o cara das massas. Deus te chamou para ser um ganhador de alma, para ser um abençoador de vidas, para ser alguém que marca vidas. Lembra da live de domingo? Marcas que marcam.
marcas que marcam. Marcas que marcam. Ô meu irmão, compartilha essa live. Vai ficar salva. Eu vou jogar ela no meu canal, lá no YouTube, tá? Você que não está inscrito no meu canal, vai lá, meu irmão, segue o nosso canal. Diariamente nós temos dicas de como interpretar texto, de pregar, de ensinar. Estamos aí. O meu objetivo é abençoar a tua vida. Eu quero a tua vida. Eu quero que você cresça muito mais do que eu. Quero que você avance muito mais do que eu. Quero que você tenha muito mais. Pastor, se eu tenho muito, não, eu tenho muito pouco. Mas eu quero aprender muito mais para ensinar muito mais. Quero viver muito mais para ensinar muito mais. Mas eu quero avançar. Isso, meu amigo Fábio Soares. Quem sabe não vai sair. Estudar um livro, marcas que marcam. Quem sabe não sai esse ano, né, negão? Quem sabe não sai esse ano, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção de vocês, pela participação de vocês. É muito importante estarmos juntos aqui, diante de uma fase tão louca, né, tão adversa, tão controversa que estamos vivendo. Mas estamos aqui juntos, distantes, mas aproximados através da palavra do Senhor. Abraço a todos, beijo no coração, orem por mim, orem por nós, pela minha família. Precisamos muito da oração de vocês, da cobertura de vocês. Ninguém avança sozinho. Precisamos estarmos juntos. Lembre-se, o milagre não distancia pessoas. O milagre aproxima pessoas. Quando o milagre aconteceu, um barco acenou para outro barco. Os pescadores acenaram para outros pescadores e disseram, vieram. Então o barco, o milagre foi tão grande que teve ação individual, coletiva e ampla. Viva o milagre, compartilhe o milagre. Creia, Deus está tratando a sua vida. Deus abençoe, queridos. Compartilhe a live aí, comente aí o que você achou aí e vamos juntos. Abraço, Deus abençoe a todos.